Olá, eu sou a Isabela Cruzariol e com o meu grupo estarei apresentando o segundo trabalho da disciplina de redes de computadores, capturando mensagens HTTP com Wireshark. A ferramenta utilizada para fazer esse trabalho foi o Wireshark. Ele é um programa que analisa o tráfego de rede e o organiza por protocolos. Através dessa aplicação, é possível controlar o tráfego de uma rede e monitorar a entrada e saída de dados do computador em diferentes protocolos, ou da rede a qual o computador está ligado. Também é possível controlar o tráfego de um determinado dispositivo de rede numa máquina que pode ter um ou mais desses dispositivos. Se você estiver na rede local, com micros ligados através de um hub ou um switch, outro usuário pode usar o Wireshark para capturar todas as suas transmissões. O site usado para os testes foi o pudim.com.br. Agora, respondendo à pergunta 1 do tópico 1. A versão do HTTP são as compatíveis entre cliente e servidor? Sim. Na mensagem GET, vinda do browser, que é a imagem à esquerda, podemos ver que na linha Request Version é constada a versão HTTP 1.1. Passando para a mensagem de resposta, que é a imagem à direita, do servidor para o browser, temos na linha Response Version a mesma versão, HTTP 1.1. Agora, passando para a segunda pergunta do primeiro tópico. Quais idiomas o seu browser suporta? Como pode ser observado na imagem, na linha Set Language, o browser suporta português brasileiro, português de Portugal, inglês americano e inglês britânico. A terceira pergunta é sobre o endereço IP do cliente e do servidor. Como destacado na imagem, na primeira linha temos a mensagem GET, que é do cliente para o servidor. Com isso, sabemos que o IP do cliente é o constado no source e o do servidor é o em destination. A quarta pergunta é: qual é o código de status retornado pelo servidor? Como pode ser visto tanto no painel superior, logo depois de HTTP 1.1, quanto no meio, na linha de Status Code, o código retornado é 200, que significa que a ação requisitada pelo cliente foi recebida, aceita e processada corretamente. A quinta pergunta é sobre quando foi a última modificação no arquivo HTML que você obteve do servidor. A linha Last Modified consta que a última modificação foi em 23 de dezembro de 2015. A sexta pergunta é: quantos bytes de conteúdo foram enviados do servidor para o seu browser? Como é possível observar em Content Length, foram enviados 851 bytes. A sétima pergunta é: verificando os dados brutos na janela que mostra os bytes do pacote, você consegue identificar dados que não estão exibidos na janela de detalhes do pacote, janela do meio? Justifique. A resposta é não. Pelo que foi observado pelo grupo, a própria ferramenta converte os dados brutos, da janela inferior, para os detalhes do pacote como são apresentados na janela do meio. Olá, eu sou o Matheus Santos. Estarei agora apresentando a segunda e a terceira parte do projeto das disciplinas de redes de computadores. Vimos em aula a existência de uma entidade do lado do cliente chamada caixa web. Aprendemos que quando existe uma cópia em caixa local do objeto requisitado, o browser envia uma requisição de GET condicional ao servidor, informando o tempo da última modificação do objeto que possui. Vamos verificar isso na prática. No tópico 1, a pergunta 8, em que devemos acessar a página estática e verificar o conteúdo da requisição GET/HTTP a partir de seu browser para o servidor. Há o campo if modify since na linha HTTP GET. Como nós podemos ver aqui na imagem, não há nenhum campo em que temos a linha com o seguinte termo if modify since. Respondendo agora a pergunta 9. Inspecione o conteúdo da resposta do servidor. Ele retorna explicitamente o conteúdo do arquivo. Por quê? Analisando a imagem, nós podemos observar que sim,
pois a resposta do servidor para o cliente é o código-fonte do site, que está o HTML, conforme a gente pode ver aqui na imagem, txt/html, no campo superior da tela. Enquanto no campo do meio demonstra a Line Based Text Data, txt/html, que é nada mais nada menos que as linhas de texto em HTML, que é uma linguagem de marcação utilizada nas construções de página web. Respondendo agora à pergunta 10, que ele pergunta: agora, acessando novamente a página estática, inspecione o conteúdo da segunda solicitação get/http. Há um campo if modify since na linha http get? Se sim, quais informações contidas neles? Após a utilização do segundo get, o que nós podemos observar com a imagem? Após acessarmos a página, a gente nota a aparição da linha do comando if modify since, indicando a data 23 de dezembro de 2015. Essa linha é nada mais do que o cabeçalho de sua licitação, utilizado como uma condicional. Caso a variante solicitada não foi modificada desde o tempo especificado neste campo, a entidade não será retornada ao servidor. Em vez disso, será trazida uma resposta 304 não modificada. Será retornada sem qualquer corpo de mensagem, conforme a gente pode ver aqui na imagem, como resposta do servidor ao usuário. Caso a variante foi modificada desde a data if modify since, a resposta é exatamente a mesma que para um GET normal, como uma solicitação de acesso ao servidor. Respondendo agora à pergunta 11, qual o código de status retornado pelo servidor em resposta ao segundo GET? Será que o servidor retorna explicitamente o conteúdo do arquivo? Explique. A gente pode observar aqui na mesma imagem que o servidor retorna um código 304, tendo como resposta not modify. Isso indica que o servidor não retorna explicitamente o conteúdo do arquivo, pois o mesmo já estava salvo em cache. E foi observado na questão anterior, a última modificação foi em 2015, portanto não havia uma necessidade de uma atualização. Respondendo à última pergunta do tópico 2, questão 12, qual a vantagem do uso do cache web e qual a sua limitação? O cache nada mais é do que uma entidade de rede que atende requisitos HTTP, em nome de um servidor web de origem, tendo seu próprio disco de armazenagem e mantendo dentro dele cópias de objetos recentemente requisitados. O cache na web tem tido ampla utilização na internet, por apresentar variadas vantagens, mas as duas principais deles, que nós podemos observar, é que ele pode reduzir bastante o tempo de resposta para a requisição de um cliente, principalmente se o gargalo da largura de banda entre o cliente e o servidor de origem for muito menor do que aquele entre o cliente e o cache. Se houver uma conexão de alta velocidade entre o cliente e o cache, como em geral é o caso, e se tiver o objeto requisitado, então ele poderá entregar com rapidez o objeto ao cliente. Uma segunda vantagem que podemos observar é que os caches web podem reduzir de modo substancial o tráfego no lance de acesso de uma instituição qualquer à internet. Com a redução do tráfego, a instituição não precisa ampliar sua largura de banda tão rapidamente, diminuindo os custos, além de reduzir bastante também o tráfego na internet como um todo, melhorando seu desempenho para todas as suas aplicações. Já, porém, uma limitação do cache web é a possibilidade de uma cópia de um objeto existente estar desatualizada devido a um erro de atualização, podendo ocupar um espaço com informações que não serão utilizadas, ocasionando possíveis remoções de cache devido à limitação de espaço. Agora, no nosso tópico 3, recuperando grandes objetos web, iremos demonstrar o acesso de uma página estática que possui ao menos um objeto web grande.
Nesse caso, estaremos acessando a página da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Respondendo à questão de número 13, quantas mensagens de solicitação GET para o objeto constituição.html foram enviadas pelo seu browser? Quantas respostas HTTP foram recebidas? Como a gente pode ver na imagem, foram notadas 9 solicitações e 9 respostas. Respondendo à pergunta de número 14, busque por uma linha com a entrada Resemble TCP no Wireshark. Explique o que isso significa e mostre quantos segmentos TCP foram necessários para transportar uma única resposta HTTP. Conforme a imagem nos mostra, foram necessários 170 segmentos TCP para o transporte da resposta. Conforme a gente estudou em sala de aula, o TCP, o Protocolo de Controle de Transmissão, combina cada porção de dados do cliente com o cabeçalho TCP, formando segmentos TCP. Esses segmentos são passados para baixo, para a camada de rede, onde são encapsulados separadamente dentro dos datagramas IP da camada de rede. Esses datagramas IP são então enviados para dentro da rede. E quando o TCP recebe o segmento na outra extremidade, os dados do segmento são colocados no buffer de recepção da conexão. A aplicação lê a cadeia de dados desse buffer. Lembrando que cada lado da conexão tem seus próprios buffers de envio e seu próprio buffer de recepção. O campo de dados contém uma quantidade de dados de aplicação, como o MSS, quantidade máxima de dados de camada de aplicação nesse segmento, que ela acaba limitando o tamanho máximo do campo de dados de um segmento. Então, quando o TCP acaba enviando um arquivo grande, tal como uma imagem de uma página web, ele costuma fragmentar o segmento em pedaços de tamanho MSS, justificando 170 segmentos do transporte da resposta. E a última questão do tópico 3, questão de número 15, qual é o código de status e a frase associada com a resposta para a requisição GET? Como podemos ver aqui na imagem, o código de status é 200 e a frase associada é a palavra OK. Olá, eu sou Kim Joké e agora estarei explicando sobre a parte 4 do trabalho, envolvendo documento HTML com outro objeto web embutido. Bem, até agora vimos como o Wireshark ele exibiu o tráfego de pacote capturado para o arquivo HTML grande. Então veremos agora o que acontece quando o browser ele baixa um HTML com objeto web embutido. Para isso, repetimos todo o procedimento feito para o passo 3 e responderemos a seguinte pergunta: quantas mensagens HTTP GET foram enviadas pelo browser e para quais endereços IP elas foram enviadas? Ao total, notamos que foram feitas 9 requisições GET para o IP do usuário. Notamos que foram feitas ao todo 9 requisições GET do servidor para o cliente, ou seja, ele foi enviado do servidor para o IP e do usuário que é 170.246.255.9. O próximo requisito pedia para mostrarmos que as requisições de resposta elas ocorreram com um HTTP persistente ou não persistente, pedindo para explicarmos sobre o porquê. Conforme a imagem demonstra, a barra do comando da linha da conexão mostrou The Connection Keep Alive. Então, notamos que sabemos que o HTTP 1.1 ele trabalha com conexões persistentes. Isso quer dizer que uma mesma conexão TCP são enviadas a todos os objetos da página web quando está sendo acessada. E caso a versão seja 1.0, as conexões serão não persistentes, e com isso o navegador abrirá e fechará uma nova conexão para recuperar cada um dos objetos referenciados na página web. Esta forma diferente de operar ela está existente a partir da versão 1.1 do HTTP, fazendo com que a carga de uma página web com vários objetos seja realizada de forma muito mais rápida do que na versão 1.0. E este é um item que o analista de redes deve observar quando analisa um problema de carga na página web. Conforme notamos na imagem, vimos que o status da conexão da linha Connection está Keep Alive, demonstrando que o servidor está com uma conexão persistente. Explicando agora sobre o tema 5, sobre campos de cabeçalho HTTP. Ele pedia para considerarmos a seguinte requisição. E em seguida, responderemos a seguinte pergunta:
Do ponto de vista do cliente e do servidor, qual a utilização do campo User Agente? Bem, o campo User Agente contém informações sobre o usuário agente que originou a conectação. Ele é utilizado para fins estatísticos, rastreamento de violações de protocolo e reconhecimento automatizado de usuário agente, com o objetivo de adaptar a resposta, evitando limitações específicas do usuário agente tanto para o ponto de vista do cliente quanto para o ponto de vista do servidor. Bem, o próximo exercício pedia para explicarmos sobre o parâmetro Q entre as informações do cabeçalho. Esse parâmetro Q ele indica um fator de qualidade relativa. Esses fatores de qualidade permitem que o usuário ou o agente indique o grau relativo de preferência para o comando capt, colocando numa escala de Q variando de 0 a 1. Por exemplo, na requisição mostrada no Accept Language, observamos que a maior preferência é para o português brasileiro, depois o português de Portugal, seguido pelo inglês americano e finalmente, em último caso, o inglês britânico. Finalizando a pergunta, o que significa a requisição com o campo Connection Keep Alive e Connection Close? Como já explicamos anteriormente, é que a requisição indica uma conexão HTTP persistente ou não persistente. Para o HTTP 1.1, o padrão é a conexão persistente, portanto, caso a requisição seja Keep Alive, será seguido o padrão. Caso contrário, o Close será não persistente. O Keep Alive significa uma conexão aberta, enquanto a Close significa uma conexão fechada. Em HTTP 1.0, a conexão não é persistente por padrão, a menos que você adicione a cabeçalha Connection Keep Alive na conexão HTTP. Depois disso, cabe ao servidor escolher se deseja usar uma conexão persistente ou não. Em HTTP 1.1, a conexão é persistente por padrão, a menos que você adicione o cabeçalho Conexão Close a conectar com HTTP. Nesse caso, o servidor deve encerrar a conexão em que o objeto conectado foi enviado. Sobre as contribuições. Assim como no trabalho anterior, o grupo novamente se reuniu utilizando a ferramenta Discord e graças à ferramenta Compartilhamento de Terra, um dos membros do grupo ficou responsável por instalar os programas e gerar os comandos, enquanto os outros dois membros do grupo acompanhavam e interpretavam o resultado obtido, conforme a requisição do exercício, sempre sugerindo possíveis conclusões. E após a coleta do resultado, o grupo se reuniu novamente para responder a questões, utilizando o conhecimento adquirido durante a aula do professor Kimura e a fonte bibliográfica, concluindo depois com a gravação deste vídeo, onde cada um colaborou explicando uma parte do trabalho. Uma autoavaliação nossa queria que, por ser um trabalho mais teórico, foi necessário que todos os membros do grupo estivessem presentes durante a discussão do resultado, acompanhado de uma fonte bibliográfica da disciplina. E graças a isso, fomos capazes de concluir o trabalho com resultado satisfatório, ampliando nosso conhecimento em redes de computadores.